Oi, bem-vindos. Olá, Olá. Organizar aqui essa tela. Uhum. Bem-vindas a todas que estão chegando aqui hoje. Ai, eu adoro conhecer gente nova, tem bastante gente nova chegando. Preparando aqui. Quem está aí do outro lado, que está escutando, pode também se preparando aqui para a gente começar essa aula de hoje. Eu gosto sempre quando vai começar alguma coisa, quando eu vou começar um treinamento, uma aula, fazer um exercício para a gente poder trazer a nossa atenção e assim a gente conseguir estar mais presente para escutar e absorver aquilo que a gente precisa aprender. Então, eu vou convidar para quem já chegou para esfregar as mãos assim, gerando um calorzinho aqui nessas mãos. Respirar profundo, sentir a respiração, trazer essa atenção para esse momento, trazer a presença e relaxa as tuas palmas das mãos um pouquinho, sentindo esse calor que foi gerado nas mãos, sentindo a tua presença, sentindo o teu corpo, deixando um pouquinho de lado aquilo que a gente estava fazendo antes e sentindo a respiração entrando e saindo do corpo. A gente conecta com esse estado de presença, com essa intenção de cheguei aqui e coloca uma intenção para você do que você gostaria de aprender aqui hoje, o que você gostaria de receber aqui hoje. E assim, respirando profundo mais uma vez, a gente abre os olhos e estamos bem para começar. Muito bem. Bom, gente, bem-vindas. Quem já está chegando aqui hoje nessa aula, onde eu vou falar um pouquinho, né, sobre esses segredos para a gente poder desintoxicar o nosso corpo e nutrir a alma. Eu vou pegar aqui, compartilhar a tela com vocês. Compartilhar. Certo. Tá aparecendo a tela, né? Certo, tá aparecendo a tela. Bom, então hoje eu vou falar aqui um pouquinho, então, sobre esses segredos para desintoxicar o corpo e nutrir a alma. Porque hoje em dia, a modernidade, vamos dizer assim, foi lançando muitas formas de se alimentar, né? Democratização dessa alimentação faz com que a gente tenha muitas facilidades no nosso dia a dia, mas a nossa maneira da gente se alimentar, o nosso estilo de vida, foi gerando uma intoxicação no nosso corpo. A gente se desconecta do nosso corpo, desconecta das nossas emoções, a gente desconecta dos nossos pensamentos positivos, da nossa capacidade de gerenciar a nossa mente, e tudo isso faz com que o nosso corpo esteja cada vez mais cheio de lixo, né? De toxinas. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre como desintoxicar. Essa aula ela vai te guiar para conseguir ter um pouquinho mais de equilíbrio, para a gente conseguir ter uma vida plena de equilíbrio de corpo e de alma.
aprender a comer e a se sentir bem no seu próprio corpo, a ter um sono regenerativo, a acordar bem disposta, motivada, com mais segurança de si mesmo e também para aprender a comer comida de verdade, saber a nutrir o seu corpo sem sentir fome ou sem sentir esses desejos malucos e também vai te guiar para você se sentir conectada de volta com o teu corpo, alma, despertar os teus poderes e forças internas. Então, vamos fazer um acordo aqui hoje para a gente entrar nessa aula. Eu entendo que muita gente aqui já deve ter, de diversas formas, entrado em alguma dieta, em alguma receita para poder se sentir melhor, de como comer, de como fazer isso, de como fazer aquilo. E eu entendo que tudo isso chega um momento que fala: "Ah, já não aguento mais, isso já já não funciona". Eu entendo que muita gente já tem um recorrido, né, até chegar aqui. E eu sei que muita gente também já cansou, porque hoje em dia é muita informação, em redes sociais, nutricionista, o médico, a mãe, a irmã, a tia, a cunhada, todo mundo, cada amiga, todo mundo tem uma opinião diferente. E eu acredito numa coisa, que, não existe certo e errado. Tudo tá certo e tudo tá errado, depende muito daquilo que você acredita. Né, quando a gente acredita que uma coisa não vai funcionar, ah, realmente aquilo não vai funcionar. Ah, mas eu não acredito. Ah, mas quem conhece ali o o o Teodoro sabe, ó, vamos fechar a boquinha um pouco e deixar de esse "ah, e se", certo? Tudo que você acredita que pode ou que não pode, de qualquer forma, você está certa. Porque a nossa mente, ela direciona muito os nossos pensamentos, as nossas ações e também os nossos resultados. Então, se a gente achar que não pode, a gente realmente não vai poder. A nossa mente é tudo, dizia Buda. Você se torna aquilo que você pensa, certo? Então, um convite para nesse espaço que a gente está aqui hoje se abra, tá? Eu vou trazer um monte de informação que eu venho aprendendo no meu decorrer aqui de estudos, de aprendizagem, dentro da Ayurveda, dentro de outras escolas, dentro da escola dos 4 elementos. Então, eu vou trazer várias informações. Daqui, você vai colocar e vai poder pegar para você aquilo que vai fazer mais sentido para a sua vida. Mas aquilo que faz sentido para você não vai funcionar se a gente partir já de uma mente negativa, tá? Então, vamos deixar de lado esse "ah, eu não acredito, ah, eu não posso". Por algum momento, vamos simplesmente escutar e deixar que tudo isso flua aqui, tá bem? Vamos lá. Vou me apresentar um pouquinho. Então, eu sou Lucila Zendari, meu nome é Lucila. Zendari é um nome que eu recebi dentro de um caminho espiritual que eu estudo há um tempo. Então, boa parte das pessoas me chamam de Zendari, e esse acabou virando a minha marca, né? O Zendari Soul, que é uma marca onde eu venho trabalhando com as pessoas o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, crescimento humano, evolução. E com essa contribuição agora da Ayurveda, então eu trouxe mais essa parte de saúde. E eu gosto muito de fazer com que tudo isso trabalhe junto, porque a gente não é só um corpo físico. A gente sente, a gente pensa, a gente come, a gente fica brava, a gente fica feliz, a gente chora, a gente grita, a gente volta a ficar feliz. A gente é um ser integral. A gente está meio fragmentado, mas a ideia é a gente resgatar essa força e essa capacidade de ser integrais. E eu me formei em administração na universidade, fiz pós-graduação em marketing, branding, trabalhei um tempão com marketing. Depois eu comecei a buscar
aquilo que me faltava, porque para mim não fazia sentido muita coisa que estava acontecendo na minha vida. Eu era uma pessoa super estressada, comia mal, não tinha saúde, não dormia bem. Eu era tipo uma bomba relógio que andava pelas ruas de São Paulo. Então eu comecei a buscar formas de como trabalhar e me trabalhar melhor para poder gerenciar a vida, né? Para poder viver melhor. Aí eu comecei a fazer reiki, fui fazer cursos de liderança, fiz yoga e meditação, me formei em instrutora de yoga e meditação, estudei a terapia Ayurveda, várias terapias holísticas, e tudo isso me trouxe um centro, que para mim, para esta pessoa, para Zendari, um ponto muito importante, chave da nossa vida, é como a gente pode se nutrir. Essa virou uma palavra muito chave para mim. Então, nutrir é uma capacidade de poder se nutrir fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Essa capacidade de nutrição é o que vai poder levar a gente a um estado de equilíbrio. Quando a gente não consegue se nutrir em alguma dessas áreas, quando alguma dessas áreas está faltando, a gente sente que a gente não está preenchida. Então, se eu tenho deficiências de nutrição física, e eu vou falar isso daqui a pouquinho, se a gente não tem nutrição física, o nosso corpo, ele não vai ter a força que ele necessita para andar, a gente não vai ter energia, não vai ter motivação, não vai ter. Vai estar sempre como se fosse num estado de sobrevivência. Se a gente não consegue se nutrir emocionalmente, a gente não se relaciona. E o ser humano, ele é um ser sociável, social por natureza. A gente precisa se relacionar. A gente precisa das pessoas ao nosso redor. Mentalmente, nem se fala, né? A gente está o tempo todo tendo que pensar, resolver, tomar decisão, resolver problema, criar, administrar a casa, administrar a família, as amizades, as relações, a empresa, o negócio, a vida inteira. Então, mentalmente, a gente precisa poder se nutrir. E espiritualmente também. Essa conexão com aquilo que a gente acredita que é maior do que a gente, né? Seja qual for a sua crença espiritual, seja qual for. Se você acredita em Deus, se você acredita em Buda, se você acredita no hinduísmo, no budismo, em qualquer que seja a sua crença. Você acredita na natureza, se você acredita simplesmente na energia, não importa. É uma conexão espiritual. A gente entende que tem coisas que são mais fortes do que aquilo que a gente pode ver. Então, essa necessidade nossa de nutrição foi o que me trouxe até aqui. E tudo que eu venho estudando, aprendendo, ele traz esse conceito. Como eu posso me nutrir melhor? E nutrir não só a mim mesma, nutrir aos demais. Nutrir, nutrir os outros é nutrir a si mesmo. Ao compartilhar amor e compaixão, somos nutridos em um ciclo infinito de generosidade e crescimento espiritual, dizia o Dalai Lama. E meu maestro, que se chama Surya Solar, ele fala: busca um caminho extraordinário e divino, onde com os olhos de criança admire a vida profunda. Então, todo esse conceito me fez chegar nisso que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, que é só uma partezinha aqui do meu trabalho, mas é uma parte que eu queria compartilhar porque muita gente chega para mim nos atendimentos buscando exatamente esse tipo de coisa. E a gente não consegue dar passos maiores na nossa vida se a gente não está cuidando da base, que é ter um corpo saudável. Se eu não consigo ter um corpo, um veículo, né, que me leva pela vida,
Como que eu vou conseguir coisas maiores, conquistar meus sonhos, conquistar metas maiores na minha vida? Então, vai fazer falta eh, esse corpo funcionando, certo? E aí, dada essa mini introdução aqui, vou trazer o primeiro dos segredos. Eu falei que ia trazer os 5 segredos, né? Vou começar trazendo o primeiro dos segredos de hoje, que é: consuma alimentos reais e não produtos. Por quê, gente? Olha aqui nessa fotinho, onde a gente tem comida, comida feita. Alguém foi lá, trabalhou a terra, limpou a terra, pegou uma semente, plantou, regou, esperou, cuidou, tirou mais dos matinhos que tinham lá. Essa planta foi crescendo. Isso é vida. Uma planta que cresce na terra, um alimento que sai da terra, ele é vida, ele cresce, ele é vivo, ele tem energia. E tudo na nossa vida é energia, certo? Então, todas as nossas células, cada parte do nosso corpo tem uma porção interna que é energia. E tudo ao nosso redor também é composto por energia. Os alimentos que a gente consome também têm energia. O que que acontece quando a gente pega esses alimentos que são reais, comida, que a gente pode transformar, gente, dentro de casa, a gente pode transformar essa comida em coisas maravilhosas. A gente pode fazer pão delicioso que seja saudável, a gente pode fazer pizza deliciosa que seja saudável, sanduíches, macarrão, todas as comidas que normalmente a gente fala, né? Quando a gente precisa de alguma contenção emocional, a gente pensa nessas coisas, né? Que dão um calorzinho no coração. Mesmo essas comidas, elas podem sim ser comida de verdade, mas tudo depende da forma como é feita e da forma como a gente está consumindo isso. Então, esse primeiro segredo para desintoxicar o corpo é: coma comida de verdade. Então, aqui na foto a gente vê a quantidade de comida de verdade e como isso é bonito, dá vontade de comer comida de verdade. Ao passo que, hoje em dia, a gente se dá a eu ia falar se dá o luxo, mas não é um luxo. A gente se dá essa oportunidade de facilitar a vida e acaba comendo muita coisa que é produto industrializado, produto alimentício. E o que é isso? Um dia isso foi comida? Sim, um dia isso foi comida. Um dia pegaram esse alimento, levaram lá para uma indústria, para uma fábrica e foram processando todo esse alimento. No processo de industrialização, esse alimento ele vai perdendo energia, ele perde a vida, ele perde basicamente tudo aquilo que ele era e se transforma em uma outra coisa, ele se transforma em um produto alimentício. E aí o que que eles fazem? O alimento, quando ele é natural, quando a gente pega uma cenoura, uma abobrinha, um pepino, o que quer que seja, eles têm uma certa quantidade de nutrientes e ele está em uma forma que se diz que é biodisponível para o nosso corpo. Então, o alimento, quando ele é natural e a gente come esse alimento, o nosso corpo ele tem inteligência, ele sabe o que é aquilo, ele sabe como digerir isso. E ele pode digerir e aproveitar esses nutrientes. Quando é um produto industrializado, um produto alimentício, eles têm que agregar vitaminas, minerais, porque já perdeu isso do alimento. Então, eles colocam isso de uma forma sintética. Ao colocar isso de uma forma sintética, não necessariamente isso está da melhor forma para o nosso corpo absorver. Então, esses produtos alimentícios, eles não têm vida. E o nosso corpo, ele necessita de vitaminas, minerais, necessita de nutrientes específicos para ele cumprir com as funções do corpo.
Então imagina, a gente tem que respirar, a gente tem que digerir, a gente tem que circular o sangue, a gente tem que digerir um monte de substância, a gente tem que andar, a gente tem que pensar. Todas as funções do nosso corpo exigem um combustível. E o que que a gente faz? Quando a gente tem um carro que é gasolina, se eu vou lá e coloco álcool, o que que acontece? O carro vai dar problema, ele vai parar de funcionar, certo? É a mesma coisa no nosso corpo. Se o nosso corpo precisa de essa vitamina e a gente não consegue dar essas vitaminas de uma forma que o nosso corpo pode absorver, o nosso corpo não vai funcionar da melhor maneira, certo? Então, a gente precisa comer mais alimentos reais e menos produtos, porque assim o nosso corpo vai ter mais condições de funcionar da melhor forma possível. E esse é um primeiro segredo. Vou falar do segundo segredo, que é regular a nossa ingestão de açúcar e regular a insulina. Então, quando a gente regula a nossa quantidade de ingestão de açúcar, a gente regula a nossa quantidade de insulina. O nosso corpo produz insulina para poder digerir o açúcar, para poder regular a digestão de gorduras e tudo mais. Agora, o que que acontece? Quando a gente ingere uma quantidade muito grande de açúcar, isso faz com que o nível de insulina no nosso corpo suba muito. E altos níveis de insulina no nosso corpo faz com que o nosso corpo retenha mais gordura, porque o corpo está tendo que produzir muita insulina para queimar o açúcar, ele não vai queimar, não vai dar prioridade para queimar a gordura e ele vai simplesmente armazenar aquela gordura. E cada vez mais ele vai armazenando essa gordura e ele vai queimando esse açúcar que a gente está ingerindo. E o nosso corpo ele tem capacidade de produzir energia através de queimar a nossa reserva de gordura, certo? E essa reserva de gordura do nosso corpo, inclusive, ela é uma melhor fonte de energia. Só que se a gente está colocando muito açúcar para dentro, o corpo não vai usar a gordura e vai usar o açúcar. E ele vai manter toda essa gordura armazenada. E além disso, isso vai levar a uma inflamação do nosso corpo. O nosso corpo ele para de conseguir eliminar a quantidade de lixo que ele precisa eliminar, certo? Vou retomar esse assunto daqui a pouquinho num outro segredo. Guarda um pouquinho. Vamos para o terceiro segredo, que é regular o nível de cortisol. Cortisol também é produzido pelo nosso corpo e é o hormônio do estresse. E o cortisol, ele aumenta o nosso nível de estresse e ele prejudica o nosso sono. Então, imagina só, olha todo esse ciclo que a gente está falando aqui. Se a gente está comendo produto industrializado, que o corpo já não consegue digerir tudo e está produzindo lixo no nosso corpo. E o corpo não consegue absorver os nutrientes que estão nessa forma. E está faltando nutriente para o nosso corpo. Estamos ingerindo açúcar, aumentando o nível de insulina no corpo, aumentando a inflamação. Isso vai gerando um nível de estresse no nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo, ele precisa de nutrientes, ele não está tendo os nutrientes que ele necessita. E o que isso manda de mensagem? Isso, o nosso corpo ele vai gerar uma mensagem que diz: essa pessoa está em um estado de sobrevivência. E nesse estado de sobrevivência, ele vai funcionar minimamente. A gente não vai conseguir fazer grandes coisas, é sobrevivência. Então, ele começa a enviar uma mensagem para a gente e vai aumentando esses níveis de cortisona, de cortisol no nosso corpo, que é um hormônio que gera esse estresse, porque o estresse, ele é importante para a gente, porque é um mecanismo de defesa.
E esse mecanismo de defesa, ele fala que ou a gente está à beira da morte e a gente precisa lutar para sobreviver, ou a gente vai fugir para sobreviver. Ou a gente vai entrar na luta ou a gente vai fugir, certo? E isso é o que esse hormônio cortisol faz no nosso corpo. Então, isso produz na gente um estado de alerta constante. Por isso que a gente tem esse nível de estresse e ansiedade que a gente tem hoje. Então, e um corpo estressado, física, emocional e mentalmente, vai produzir muito cortisol, certo? E esse cortisol no nosso corpo, ele vai inibir, vai reduzir a quantidade de hormônio de felicidade e vai diminuir a produção de colágeno, dentre uma série de outros efeitos aqui, né? Por isso que falam que é perceptível. Pessoas muito estressadas têm um aspecto mais envelhecido. Por quê? Porque para de produzir colágeno. Aí o que que a gente faz? Ah, tem que tomar colágeno, tem que tomar outra coisa. E a gente entra num ciclo que aumenta ainda mais o nosso estresse. Porque se eu tô equilibrada e tô me sentindo bem, eu não tô estressada, certo? Agora, se eu tô estressada, sabendo que eu tô me sentindo mal, tendo que tomar remédio e suplementar e buscar um monte de coisa e não me funciona e eu não continuo não me sentindo bem, esse nível de estresse, ele vai se tornando exponencial, certo? Então, o terceiro segredo para a gente poder desintoxicar o corpo é controlar esse nível de cortisol. Como que a gente controla esse nível de cortisol? Comendo comida de verdade, cuidando da nossa saúde física, emocional e mental, certo? E vamos lá. Quarto segredo. Esse quarto segredo, ele meio que vai fazer um resuminho de tudo isso que a gente está falando, tá? Que é, dentro da Ayurveda, se diz que a gente tem 7 tecidos no nosso corpo e que a nossa nutrição, ela acontece de uma forma gradual. Então, quando a gente se alimenta, o alimento, ele não vai para todas as partes do nosso corpo de uma vez, não. Ele vai sendo absorvido gradualmente. Então, aqui, ó, trouxe até um desenho aqui para vocês verem. Quando a gente se alimenta, no nosso processo digestivo, pensa, comemos um prato de comida. Desse prato de comida, a gente vai alimentar primeiro o nosso tecido de plasma, porque é ele que vai levar depois esses nutrientes para o resto do nosso corpo. Em segundo lugar, do que sobrou disso, desse primeiro tecido, vai alimentar o nosso sangue. O que sobrou vai alimentar o nosso sistema muscular. O que sobrou vai alimentar o nosso sistema de gordura. O que sobrar vai alimentar o nosso sistema ósseo. O que sobrou vai alimentar o nosso sistema nervoso. E o que sobrou vai alimentar o nosso sistema reprodutor. E por último, ou seja, se sobrou alguma coisa, se tem alguma coisa disponível no final de nutrir todos esses sistemas do nosso corpo, a gente consegue alimentar o que dentro da Ayurveda se diz que é um sistema sutil, que é a nossa imunidade. Ou seja, a imunidade nossa só se forma depois que a gente conseguiu alimentar todos esses sistemas do nosso corpo. E olha só que curioso, o sistema reprodutor está aqui no final. Quanta gente chega para mim hoje com problemas? Problemas no ciclo menstrual, de desregulação no ciclo menstrual, de ovário policístico, de vários desequilíbrios dentro do sistema reprodutor, problema para engravidar, problema de ovulação, uma série. Por quê? Exatamente porque o tecido não está recebendo nutrição, certo? E aí foi o que eu falei aqui, ó. Você não está nutrindo o seu corpo está passando fome. Por mais que a gente
coma e se sinta cheio, não quer dizer que o nosso corpo está sendo nutrido. São duas coisas completamente diferentes. Então, o fato de eu estar comendo macarrão, pizza, de um café da manhã ser pão com margarina e leite. Gente, isso não está nutrindo o corpo. Isso está enfermando o teu corpo, está adoecendo o corpo. E isso está fazendo com que todos esses sistemas aqui do corpo, ó, estejam passando fome. E aí o que que acontece? A gente sente fome. Então, por isso que muitas vezes a gente acaba de comer e fala: nossa, mas eu tô com fome. Realmente tá com fome, porque o teu corpo tá mandando uma mensagem para você comer, porque ele quer nutrientes específicos que a gente não está entregando. E na nossa vida, a gente se desconectou tanto do nosso corpo que a gente não consegue reconhecer que tem momentos que a gente tem fomes específicas, né? Tem momento que de repente o teu corpo tá falando, eu tô com fome e eu tomaria um suco de laranja. Eu comeria uma batata, eu comeria cenoura, eu comeria um prato de arroz feijão, né? Então, a gente, dentro desse processo de se autoconhecer e de reconectar com o próprio corpo, a gente vai reaprendendo a escutar o que o corpo está falando, porque ele está mandando sinais para a gente o tempo todo, né? A gente que se desconectou dos nossos sentidos, da nossa capacidade de sentir, da nossa capacidade de perceber, porque a gente tem um mundo fora que tem estímulos que são muito diferentes. São estímulos que são todos voltados para fora. E a gente perde essa aproximação com a gente mesmo, né? Então, esse processo de nutrição é como se fosse um primeiro passo para poder voltar à comunicação com o teu próprio corpo, a voltar a restaurar essa imunidade do corpo. Porque senão a gente sempre vai estar doente, a gente sempre vai estar se sentindo cansado, sempre vai estar com sono, dormindo mal, com variação de humor, irritado, entende? Fora os outros sintomas de doenças mesmo que aparecem quando a gente não está sabendo nutrir bem o nosso corpo. Quando a gente está conseguindo nutrir bem o nosso corpo, a gente alimenta ele por completo, a gente tem uma boa imunidade e a gente tem equilíbrio, certo? E para a gente conseguir juntar todas essas coisas, para a gente ter tudo isso junto, a gente precisa mudar os hábitos. A gente precisa mudar a maneira com que a gente se alimenta, ressignificando o nosso processo de se alimentar, de comer, e não só o processo de se alimentar de comida, porque a gente não se alimenta só de comida. E aí a gente vai para o nosso quinto segredo, que é purificar os cinco sentidos. Então, como eu estava falando aqui, a gente não se alimenta só através da comida. A gente se alimenta através da comida, através do nosso tato, através da nossa audição, do paladar, do olfato, da vista. Todos os nossos cinco sentidos alimentam a gente. Quando a gente está muito longe, muito desconectado dos nossos cinco sentidos, a gente só percebe aquilo que a gente está comendo. Só que isso não é suficiente. E a gente se alimenta através dos nossos cinco sentidos de uma maneira inconsciente. Então, quando eu falo que é desintoxicar o corpo e nutrir a alma, é isso. Porque a gente precisa rever a nossa maneira de comer e poder limpar o nosso corpo e assim
poder conectar de volta com os nossos 5 sentidos e começar a nutrir a nossa alma. A nossa alma se nutre através dos nossos 5 sentidos. Esse processo de se nutrir e desintoxicar o corpo, o que acontece? Sempre quando a gente se alimenta de alguma coisa, vai gerar resíduo, certo? Quando a gente está fazendo comida, você sabe, a gente começa a fazer comida, tem coisa que a gente joga fora, tudo gera lixo. No nosso corpo é a mesma coisa. Quando a gente se alimenta, uma parte o corpo vai absorver e vai se nutrir disso, e outra parte é lixo. Esse lixo é o processo, é o que gera o processo de intoxicação do nosso corpo, que faz a gente ficar inchado, com dor, com sintomas, certo? Sintoma é igual lixo no nosso corpo. E o nosso corpo ele precisa conseguir limpar esse lixo. E como que ele faz isso? Através da nossa digestão e através da nossa eliminação. Se eu não tenho uma boa eliminação, eu não estou conseguindo retirar esse lixo do corpo e esse lixo está ficando acumulado. E esse acumulado de lixo dentro do corpo, você já sabe, dores, sintomas e tudo isso que faz com que a gente não tenha uma capacidade plena de viver. Quando a gente está equilibrado de corpo e alma, a gente tem uma capacidade de viver que não tem igual. A gente é feliz pela vida, a gente consegue cumprir as nossas metas, a gente consegue cumprir os nossos sonhos, a gente consegue realizar mais coisas. E para isso, a gente precisa dessas 2 esferas conversando, corpo e alma. Fora as outras que eu tô falando aqui junto, né? Emocional e mental, que eu já tô colocando junto aqui com corpo. Então, através do nosso tato, a gente está recebendo e se nutrindo. E aí eu te pergunto, que tipo de roupa você usa? Você usa muito tecido sintético? Tem gente, inclusive, que tem alergias pelo tecido sintético, porque ele não deixa que o nosso corpo transpire o tanto que ele precisa transpirar. Ele não deixa o nosso corpo respirar. A gente respira através da nossa pele, não só através do nariz. A gente respira também através da nossa pele. Tem a transpiração, né? Então, o tato, ele é muito importante que a gente, além de perceber quando a gente está tocando as coisas, né? É através daquilo que a gente veste. Do que você se veste, certo? O segundo sentido, que é a audição. O que você está escutando? Você está escutando coisas de qualidade? Você passa o dia inteiro escutando reclamação, fofoca, notícia ruim, desastre. Tudo isso vai gerar lixo dentro da gente. Quando a gente fala do lixo mental, né, das- de escutar um monte de desastre, notícia ruim, fofoca, gera um estresse na nossa mente, né? Chega uma hora que a gente fala, nossa, eu não aguento mais. E não é só mental, não é porque a gente não tá vendo que ele não tá gerando, ele gera substância química. Como eu falei lá, né? Esse estresse dessa audição de um monte de lixo gera um estresse que vai gerar cortisol, que intoxica o nosso corpo. E por aí vai, tá vendo que o ciclo vai se repetindo. O gosto, né? O paladar. O paladar, se eu te perguntar que gosto tem as coisas, muitas vezes a gente está comendo tão apressada, né? Tão atarantada que você nem percebe o gosto da comida, né? Faz aquela mistura tudo, come, não tem nem essa capacidade de perceber o gosto. E quando a gente percebe o gosto dos alimentos, o alimento tem outra
entrega outra experiência. Essa experiência vai gerar conexões entre os nossos neurotransmissores, que vai gerar estados de prazer, estados de felicidade, de alegria, de contemplação. Então, por isso a importância da gente purificar todos esses nossos sentidos. O olfato. Gente, nosso olfato ele tá tão contaminado ultimamente, porque a gente vive em cidade, tem um monte de poluição, queimada, cheiro ruim, né? É difícil a gente parar e se conectar com um cheiro, um olor, né? Como é que se diz? Olor? Um cheiro. Com um cheiro que seja rico, sabe? Que quando a gente sente o cheiro de uma flor, o cheiro de uma essência que seja pura, isso faz dar uma abertura no nosso coração, sabe? E normalmente a gente, no nosso dia a dia, faz o quê? Perfumes industrializados que tem um monte de composto químico, que muitas vezes tem alguns compostos para gerar um certo prazer com o cheiro, mas ele não traz a essência de onde veio aquele cheiro. Então, que nem eu falava, né, do alimento. O alimento ele sai da terra, alguém foi lá, plantou, esse alimento cresceu, colheu. De repente, de uma flor sai uma essência que depois eh, vai passar por um processo industrializado, onde vai virar um perfume. A essência também já perdeu, a essência perdeu a essência dela, né? A essência do perfume, ela tem uma energia que ela transmite também, né? E quando a gente sente um cheiro, normalmente a gente até fecha os olhos assim, porque aquilo preenche. Isso traz uma satisfação. Isso nutre a nossa alma. E por último, a visão. A visão, mesma coisa dos outros sentidos. Como tá deturpada a nossa visão, né? A gente passa o dia inteiro em frente de uma tela, vendo um monte de montagens, né, em redes sociais, um monte de montagem, um monte de coisa que parece que é perfeito, e na realidade, toda essa perfeição vai criando uma ilusão na nossa vida. E a gente acredita que a gente não pode viver essa vida, porque de verdade é uma ilusão, né? Então, a nossa visão, quando a gente vai purificando a nossa visão, a gente começa a ver a verdadeira beleza. E a gente tem uma capacidade de criar beleza, né? Quando a gente arruma a nossa casa, a gente chega e tá tudo organizado, a casa tá perfumada. Nossa, dá um prazer chegar em casa, né? Tudo que a gente coloca a beleza tem uma conexão também com a nossa alma. Mesma coisa a comida, né? Então, quando você mesmo prepara uma comida, ela é totalmente diferente do que quando você sai e vai comer num restaurante, num self-service, que aquela comida tá lá, não se sabe nem há quanto tempo, já foi reformada, já foi revirado tudo, né? Você se sente diferente. Então, essa é o- os dois pontos de poder nutrir o corpo e nutrir a alma. Vou te propor um exercício aqui para a gente conectar com esses 5 sentidos. Então, seja lá onde você estiver, se você puder sentar e parar um pouquinho, tá bem. Se você não puder parar, só coloca a tua atenção nisso que você está fazendo, certo? Então, a gente vai começar trabalhando o nosso tato, certo? Então, onde você estiver, te dá uma pausa, respira profundo e começa a colocar a sua atenção no seu tato. Percebe a roupa que toca o teu corpo, percebe se você está apoiado em algum lugar, a temperatura desse lugar, percebe que se é frio, se é quente, se é
áspero, se é liso. Sente a roupa tocando o seu corpo. Quando você move o cabelo, sente que o cabelo toca a sua pele. Entre em contato, percebe a sua capacidade de perceber através do seu tato. Toca o seu rosto. Percebe quanto tempo faz que você não toca o seu rosto numa maneira mais presente, uma maneira mais intuitiva. Conecta com esse momento de perceber os teus sentidos. E em seguida percebe a tua audição. Se você está num lugar que tem outros sons, percebe quais são todos os sons que você pode perceber. Tem pessoas conversando, tem som da natureza, tem o som da tua respiração. Percebe todos os sons que você puder perceber. E percebe se esses sons que você escuta são prazerosos para você, ou se tem algum som que te incomoda. E em seguida, conecta com o teu paladar. Percebe se tem algum sabor que você percebe. Percebe a tua língua. Você está com sede. E quando você for comer a tua próxima refeição, percebe a profundidade dos sabores que você está comendo. E traz essa presença. E percebe então, passando para o próximo sentido, o teu olfato. Se conecta com o teu olfato. Respira profundo. E identifica quais aromas você percebe. Se tem algum aroma onde você está. Como é o ar onde você está respirando? Se dê a oportunidade de respirar com calma, com profundidade. Respire e percebe os aromas. E por último, a visão. E você abre os seus olhos, se você tiver com os olhos fechados, mas você olha ao teu redor. E percebe com mais atenção aos detalhes do que está à sua volta. De repente você vê um detalhe num livro que você não tinha percebido, um detalhe no chão, um detalhe na parede, no seu computador, no seu celular. E amplia a tua visão. Enxerga as texturas, as cores, as formas. E busca perceber a beleza das coisas ao teu redor.
E assim, respira profundo. E pode ir voltando a sua atenção. Quem quiser pode escrever ali no chat e mandar se percebeu alguma coisa com esse exercício, se conseguiu conectar um pouquinho mais e perceber algum sentido que está melhor, outro que está mais difícil. Se puder compartilhar, pode escrever aí. E na sequência aqui, para a gente ir fechando esse dia de hoje, eu queria compartilhar com vocês que desses 5 segredos, eles são o início de uma jornada. E essa jornada, ela se chama Jornada Vida Plena. E essa é uma jornada que eu venho fazendo já com algumas pessoas há um tempo, e agora resolvi expandir isso para mais gente, que é exatamente poder nutrir o nosso corpo e a nossa alma, para a gente conseguir ter uma vida plena. E nessa jornada vida plena, eu vou te apoiar para que você possa avançar. E nessa jornada, o especial, né, da gente estar junto numa jornada, é exatamente ter esse acompanhamento, né, de poder te dizer onde está um problema que você não está conseguindo enxergar, onde você pode mudar, que hábitos, que mudanças específicas você poderia colocar na sua vida para você poder melhorar e gerar uma vida plena, para poder melhorar o teu corpo, melhorar tuas emoções, melhorar os teus pensamentos, inclusive a tua conexão, né? Deixar e fazer nutrir essa essência da nossa alma. E nesse processo eu vou te acompanhar e vou poder tirar todas as suas dúvidas e as suas inquietudes. Essa jornada Vida Plena, ela conta com 4 aulas que são ao vivo, e nessas 4 aulas ao vivo, depois tem uma aula surpresa, tem 4 aulas ao vivo e mais uma aula surpresa, onde a gente vai passar pelos principais aspectos. Então eu vou te ajudar a ter tips práticos para poder limpar e desintoxicar o seu corpo. Então a gente vai trabalhar com questão da alimentação e vai ter guia de alimentação. Eu vou te ajudar a entender como no seu dia a dia você pode nutrir melhor o seu corpo. Eu estava comentando lá no começo, né? A gente fala dos 4 elementos e dos 4, 5 elementos, e todos nós temos uma constituição e tem uma forma de se alimentar que cabe melhor para cada pessoa, né? Dentro da alimentação Ayurveda, a gente vai trabalhando para que cada pessoa possa organizar o seu próprio universo e voltar ao seu equilíbrio natural, certo? Então, dentro dessa jornada vida plena, eu vou trabalhar com cada pessoa, a gente vai olhar a tua particularidade e poder trabalhar uma alimentação que seja específica para você, para resolver os teus problemas. Ah, tô passando por um processo, tô tendo muita queda de cabelo. Vamos trabalhar com isso. Ah, eu tô tendo problema no meu ciclo menstrual. Vamos trabalhar isso. Ah, eu tô tendo problema, eu quero emagrecer. Vamos trabalhar isso. Todos os nossos aspectos de desequilíbrio a gente vai trabalhar para poder voltar ao nosso estado natural. Então, a gente vai ter esses 4 encontros ao vivo, mais uma aula surpresa, esse grupo VIP de acompanhamento, os materiais de apoio, e essa jornada dura 30 dias, certo? E essa é uma jornada para a gente conseguir essa transformação de vida que você está querendo, certo? E nessa jornada você vai entender que quando a gente começa a destravar esses pontos onde tem algum incômodo, automaticamente isso vai liberando poderes e forças internas nossa. Então essa jornada Vida Plena, ela vai te ajudar não somente a melhorar a tua saúde corporal e
essencial, mas também vai ajudar a despertar esses teus poderes e forças internas. Como vai funcionar? Eu já falei isso aqui, como vai funcionar, né? E ao final da jornada você vai ter um corpo físico e emocional, mental e espiritual mais equilibrados, uma jornada vida plena, gente, é vida plena, a gente vai ter vida, vamos equilibrar todos os nossos corpos. Vamos aprender a se nutrir e a viver bem. No final, você vai ter um sono regenerativo. A gente vai trabalhar os aspectos de alimentação, de sono, de meditação e dentro dessa jornada, você vai conseguir desenvolver um sono de qualidade. E esse sono de qualidade te vai permitir a acordar com mais disposição, motivação, com mais segurança de si mesmo. Porque é um ciclo, gente. A gente acordado precisa se nutrir, a gente dormindo também precisa se nutrir. Só que se a gente não está tendo um sono de qualidade, isso não vai acontecer. E com esses passos da jornada Vida Plena, a gente vai conseguir restituir esse sono para ter mais descanso, um descanso de qualidade e acordar bem-humorado. E você vai sentir confiante, enfocada, equilibrada, em um constante estado de produtividade e harmonia. Espero que seja um pouquinho isso que vocês estão buscando ao estar aqui comigo. E, por último, com certeza você vai estar mais conectada de corpo e alma e com esses poderes e forças internas despertos. Vou falar então como participar dessa jornada. Se você gostou, se você acha que faz sentido para você, poxa, eu quero ajuda porque eu quero aprender a me nutrir melhor, eu quero aprender a equilibrar melhor meus aspectos emocionais, mentais, eu quero meditar, eu quero ter uma vida plena. Joia. Então, como vai fazer para participar dessa jornada? Esse grupo da Jornada Vida Plena, ele é um grupo pequeno. Por quê? Porque eu gosto de poder trabalhar bem com as pessoas. A gente faz grupo muito grande, a coisa sai de mão, né? Eu gosto de poder dar atenção para cada pessoa e a gente trabalhar o desenvolvimento em grupo, mais individual de cada pessoa. Então, esse é um grupo pequeno, vão ser só 12 vagas, tá? Então, nessas 12 vagas, se você, com tudo isso que eu falei aqui, se você já acha que é o que você quer, que ótimo, Zandari, quero sim, quero entrar para esse grupo, quero fazer o acompanhamento e quero essa transformação. Eu vou passar o link, você pode se inscrever. Ai, não, eu não sei, eu não tô muito certa, tá? Eu não sei ainda se é para mim. Vamos conversar. Por quê? Porque eu não quero que você simplesmente entre para a jornada se não é um momento para você, né? Porque tem momento para a gente fazer isso também. Eu tive o meu momento, né? Por muito tempo eu fui buscando outras coisas, não era o meu momento de trabalhar o meu autodesenvolvimento, o meu crescimento. E tá tudo bem, tá tudo certo. Para saber se isso faz sentido para você, me escreve, a gente faz uma conversa e a gente vê se realmente esse é para você nesse momento. Pode ser que seja para você num outro momento, tá? Sem problemas. Qual é o valor dessa jornada? O valor da jornada é, normalmente, né? Esse é o valor de uma mentoria, com todos esses encontros, com todas as horas, né, que a gente vai estar junto, ao vivo, todo o acompanhamento personalizado que eu vou dar para vocês. Normalmente, isso custaria R$ 2.150. Aqui, como vocês estão aqui comigo, óbvio, vai ter outro valor e não vai ser esse valor. É uma jornada grupal, né? É uma experiência grupal. Então, eu vou entregar para vocês essa mentoria grupal com mais 4 bônus que são essenciais para a gente poder trabalhar a nossa vida plena, que é um ritual para começar bem o dia, as receitas para o corpo e alma, um guia de alimentação de acordo com o teu biotipo e um guia de afirmações transformadoras. E o valor aqui para vocês vai ficar em 10 parcelas de R$ 57, certo?
10 parcelas de R$ 57. É super barato. Se você for pagar à vista, tem um desconto ainda, o valor é menor do que isso, certo? Então, eu aposto que se alguém quer de verdade fazer uma mudança, isso aqui é mais barato que uma pizza. Então, pagar isso por mês tá valendo muito mais a pena para poder gerar uma transformação na sua vida. E lembra, vão ser só 12 vagas disponíveis, tá? Esse grupo eu vou fechar até o começo da semana que vem. E na outra semana a gente vai começar já a jornada. Então, se você quer fazer parte dessa jornada, eu vou deixar aqui o link. Deixa eu colocar aqui. Peraí, que agora eu vou parar de compartilhar aqui. Certo? Para eu poder colocar aqui os links para vocês. Uhum. Ah, e aproveitando aqui, tô vendo as mensagens, né? Ó, coloquei o link aqui para vocês. Já tem gente que quer fazer, adorou a vivência de hoje. A gente vai ter muitas vivências durante a jornada, gente. Eu gosto de fazer a parte tanto teórica quanto prática junto, porque a prática ajuda a gente a interiorizar. A gente vai ter muita prática legal, muita vivência, muitos exercícios para vocês fazerem e depois a gente poder compartilhar. Vai ser bem legal as vivências que eu estou preparando para essa jornada. Foi bem bacana me conectar com o sentido do olfato. Tenho dificuldade em reconhecer cheiros. Pois é, eu também tinha muita dificuldade em reconhecer cheiros, bastante. É, mas é engraçado. Depois que eu comecei a treinar isso, né, do olfato, e é uma questão de presença, gente, é mindfulness. A gente vai fazendo esse exercício várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia, vai percebendo como você está percebendo esses cheiros, né? De repente você está num lugar, você para, esse cheiro. Sempre que você tiver alguma coisa que você pode reconhecer o cheiro, como uma fruta, né? Reconhece o cheiro dessa fruta. Isso vai criando uma memória olfativa. E essa memória olfativa vai ajudando para que a gente possa se conectar e reconhecer melhor os cheiros. E é tão engraçado que teve uma vez que eu estava caminhando aqui, eu moro num lugar que tem bastante natureza. E eu tava andando e, de repente, eu comecei a sentir cheiro de mel. Eu falava, gente, que loucura, olha esse cheiro de mel. De onde está vindo esse cheiro de mel? E era primavera, e era cheiro das flores. E eu nunca tinha sentido esse cheiro. Mas é isso, a gente vai treinando esse sentido nosso, né? Para cada vez mais a gente ter essa alquimia, né? É uma alquimia, gente. E não só com esse sentido do olfato, né? Com todos os nossos sentidos, certo? Bom, deixei o link aqui para vocês. Ali no grupo do WhatsApp tem o meu contato. Se você quer agendar uma conversa comigo, quer saber mais, quero entender melhor, quero saber se é para mim, me manda uma mensagem ali no grupo, tá? E a gente vai poder conversar ali no grupo. Essa aula depois eu vou colocar ela ali no YouTube, para quem não pôde assistir ela ao vivo hoje. Então, para quem está assistindo pelo YouTube, eu vou deixar os links aqui na descrição. Você pode pegar o link e ou se inscrever ou mandar uma mensagem para mim, para a gente poder conversar melhor. E espero de coração poder receber vocês nessa jornada. Quem nesse momento, poxa, nesse momento eu não sei se eu quero participar da jornada, mas quer ter algum outro tipo de ajuda com relação a desintoxicar o seu corpo, a se conectar, pode falar comigo também, né? Eu tenho sessões individuais, tenho outros trabalhos que eu também faço. Mas essa jornada, ela está sendo desenhada para que a gente possa, em conjunto, crescer e desenvolver essa conexão com o nosso corpo e com a nossa alma. E nutrir para a gente poder de verdade ter uma vida plena. Queria agradecer muito, muito, muito a participação de vocês aqui hoje.
Se vocês gostaram dessa aula, ela vai estar ao vivo lá no YouTube, depois eu mando o link para vocês. Vocês podem compartilhar essa aula também com mais pessoas. Se vocês ficaram com dúvida dessa aula, me manda também, tá? Me mandem as dúvidas e vou trabalhar para poder responder essas dúvidas para vocês, disso que a gente falou aqui hoje. Se quiser dicas que eu posso passar e que não falei aqui hoje, vou compartilhar com vocês também. É só me mandar uma mensagenzinha e a gente se fala para poder continuar esse crescimento. Oh, gratidão, Cláudia. Adorou tudo. Muito bom, gratidão. Muito obrigada, adorei. Lanibari, gratidão, lindona. Natasha, adorou. Muito bom. Vamos conversar sim. Gente, um super beijo para vocês nessa quarta-feira. E espero ver todos vocês aqui de novo e que a gente continue em contato. Acompanhe lá no Instagram também. Tenho postado bastante coisa lá. Tava criando aqui a jornada, né? Então andei parando um pouco lá no Instagram, mas vou voltar a fazer as lives. Então acompanhem e espero ver todos vocês por lá. Um super beijo e uma noite bem iluminada para vocês. Tchau, tchau.